O pessoal gosta de cornetar, né, Fernandinho? Você tá ligado? O quê? Nada, gosta nada. Brasileiro gosta de cornetar? Você tirou isso da onde? Da onde? E você nunca foi cornetado por ninguém, né, Fernandinho? Graças a Deus, não. Nossa, tô isento em relação a isso. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, su era sem limite, se não aguenta tá furido. Sou Bolívia. Ai, 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 Brasil! Quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS aqui no Desimpedidos e hoje estou aqui com ele, trabalhando no feriado porque o convidado é bom, Fernandinho. E aí, Fernandinho, mano, beleza? Fala, Bolívia, seu Zica. Zica, ziqueira, zicado. Tranquilo ou não? Por aqui tudo na paz. Chuva, frio, nada diferente em Manchester, tudo igual. Tudo igual, pô, eu estive aí uma vez, cara, a gente foi fazer o BTS com o Jesus. Aham. E depois com o Firmino, né? Porque Liverpool é aí pertinho. É e aí, lado, pô, né? deu um rolê aí em Manchester. É uma cidade assim, mais sombria e tal, mas eu acho que tem sua beleza. Entrei em umas igrejas góticas, assim, umas construções sinistronas, assim, até que eu curti, mano. O único problema para nós, principalmente brasileiros, é o clima, né? Que é muito diferente do Brasil. Pô. Você foi pra Ucrânia também, você já é quase um gringo, né? Eu fiquei 8 anos lá na Ucrânia, tô completando 7 anos aqui agora, entrando pro meu 8º. E estamos aí na luta, né? Desde 2002 que eu saí de casa, de Londrina. E vamos que vamos, seguimos em frente. Muito bem, mano. Eu ia te apresentar aqui como o melhor brasileiro da história da Premier League. Aí eu queria já emendar uma pergunta. Se você acha que tá aí nesse posto, o Gilberto Silva também foi muito bem no Arsenal. Ficam sempre falando que será qual volante que fez mais história e foi mais marcante na Premier League. O que você acha? Em quem que você votaria? Rapaz, é uma questão difícil, complicada. Acho que o Gilberto fez parte daquele time que ganhou o campeonato de forma invicta, né? Era um time muito bom. Conseguiu chegar em final de Liga dos Campeões também. O próprio Juninho, quando veio para o Middlesbrough, 95, 96 mais ou menos, deixou o nome dele também marcado na história do clube. Mas, enfim, eu fico feliz de ser considerado um dos melhores jogadores brasileiros que passaram por aqui, né? Acho que o povo inglês, eles conseguem analisar bem o futebol, entendem bem de futebol também, e me deixa bem, bem contente. Ao longo desses 7 anos a gente conseguiu ganhar alguns títulos, e é interessante que isso daí acaba despertando essa discussão, né? Entre jornalistas, torcida e tal. Mas o mais importante é não entrar nisso e continuar fazendo o trabalho dentro de campo. Muito bem, você falou que ganhou alguns títulos, você ganhou, 3 Premier League, não sei, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, várias. Tem muito título, no Shakhtar também, foi 6 vezes campeão ucraniano, um monte de Copa da Ucrânia, assim, você tem uns, sei lá, acho que no mínimo uns 20, 25 títulos na carreira, Fernandinho. Eu nunca parei para contar, né? Mas todos esses títulos que você citou agora, assim, nesses 15 anos jogando aqui tanto em Shakhtar, no Shakhtar e no Manchester City, foram títulos que eu valorizo muito, sabe? Então, cada ano que passa que você tem a oportunidade de jogar um campeonato e disputar um título, você tem que valorizar e buscar esse título a todo custo. Muito bem, você falou que você é de Londrina. Qual que era o seu time que você torcia quando era molequinho lá? E quem que era seu ídolo, assim? Você queria ser igual quem? Você sabe que no norte do Paraná o pessoal torce muito para os times de São Paulo, né? Então, eu era santista quando era criança, muito por causa do meu pai. E lembro por exemplo, do Guga, atacante que jogava, o Índio, lateral direito, o Sérgio, goleiro. Tinha aquele time daquela época que era um time bom, assim, mas acabou não conquistando muita coisa, né? Um título que eu lembro do Santos, assim, que foi o Rio-São Paulo em 97, que já era até o Luxemburgo treinador, mas o time de infância mesmo, quando a gente ficava brigando, discutindo na rua, lá era o Santos. E você renovou com o City até 2021. Eu quero saber se você tem vontade de fazer sua carreira inteira até acabar na Europa, ou se você pensa em jogar para um time brasileiro aqui antes de parar. E se for um time brasileiro, se você gostaria de voltar pro Furacão ou de repente jogar no seu time de coração, Santos? Mas eu tenho mais um ano de contrato. Depois disso eu não sei ainda o que será, né? Vou sentar e ver a melhor opção para mim, para minha família, ver o que vai chegar também de oferta e opções futuras. Mas, obviamente, eu já disse isso várias vezes e não tem problema nenhum. O Atlético, o carinho que eu tenho pelo Atlético é muito grande, o respeito com a torcida, com a instituição é muito grande. E se eles fizerem uma oferta para mim, certamente
eu terei uma atenção especial, né, para analisar essa oferta e tudo. E tenho em mente agora começar essa temporada, terminar ela bem, brigando e buscando os títulos, e depois eu vou ter tempo para poder analisar e ver o que vai ser melhor para mim e para minha família. Eu já sei o que você vai fazer, Fernandinho. Você não quer abrir, mas eu sei o que você vai fazer. Você vai jogar até o ano que vem no City. Depois você vai jogar a temporada no Gol, porque assim você vai ter passado por todas as posições possíveis do futebol. É lateral, meio atacante, volante, zagueiro agora. E daí só falta goleiro, mano. No nível profissional só falta goleiro, exatamente. E vamos ver. A gente nunca pode prever o que vai acontecer, né? Mas se amanhã ou depois acontecer uma situação igual aconteceu no jogo da Champions League ano passado, eu me coloquei à disposição, mas daí acabaram escolhendo o Walker. E foi bom que ele conseguiu fazer pelo menos 2 defesas lá. Ah, mas pô, você podia ter ido pro gol, mano. Você ia fazer a família em todas as posições de futebol. Você começou lateral direito, né? Aí você foi artilheiro do Paranaense Juvenil jogando como lateral direito, não é isso? Era um ala meio campista, assim, que... quando a gente é jovem, a gente corre tanto que você nem sabe exatamente a posição que você joga, né? Você fica correndo um lado pro outro, se movimentando e tal, não sei o quê. Mas eu joguei na base, eu joguei em várias posições diferentes, assim, depois no profissional mesmo, no Atlético, Chata e aqui. Acabei seguindo aquilo que eu aprendi, né, na categoria de base. Então, não tive muitas dificuldades em me adaptar e fazer algumas funções que os treinadores me pediam. E a pergunta do Twitter é exatamente essa. O que passou pela sua cabeça quando o Guardiola pediu para jogar de zagueiro, sendo que jogava bem ofensivamente quando era jogador do Atlético? Você foi recuando durante a carreira por opção sua ou sugestão de algum técnico antes do Pepe? Eu fui recuando assim, vendo a necessidade do clube também, do time, né? Tanto na Ucrânia, lá quando eu cheguei, e a gente via que a posição de meio-campista, de volante ali, era uma posição que estava bem... Estava vaga, assim, né? Aí me coloquei à disposição do treinador e as coisas deram certo. E depois aqui na Inglaterra também, quando eu cheguei aqui, na posição de primeiro volante, era uma posição que tinha acabado de sair um jogador importante do clube. Então, acabei jogando nessa posição também. E a última delas, que foi a posição de zagueiro, que depois de uma conversa que eu tive com o Pepe e tal, ele pediu para mim. Eu já tinha jogado em algumas situações assim, mas tipo final de jogo, quando o time estava perdendo e precisava ir para cima e tal. Mas depois dessa conversa com ele, a gente conversou e eu aceitei esse desafio, né? E eu acredito que eu tenha feito pelo menos uma temporada regular ano passado jogando nessa posição. Mano, eu acho que você tem que ganhar o seu salário do City e tem que ganhar o salário do Guardiola também, que ele pede pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele deve pedir pra você ir fazer depósito no banco, pra você limpar a piscina dele, cortar grama, pra você fazer comida pra ele. Isso daí não, vai tomar conta de uns caras aqui dentro do clube aqui, ele pede sim. Tem uns bagunceiros do City, ô Fernandinho? Tem cada peça que eu não posso nem te contar, velho. Então você também é o segurança e o capanga do homem. Você falou no resenha ESPN que o Guardiola é um gênio, o homem é um gênio e tal. Você acha que os técnicos brasileiros estão muito abaixo do nível dele e dos melhores da Europa, como ele, o Klopp e tal? Por exemplo, o Tite é um cara que ele é extremamente inteligente, que ele sabe cativar o jogador, ele sabe gerir o grupo muito bem e tem as suas ideias táticas assim bem claras e definidas, sabe? Eu acho que não fica nem um pouco atrás do Guardiola. Obviamente que há uma diferença entre um e o outro, né, pelo estilo de cada um, mas a gente pode colocar praticamente no mesmo nível também. Igual eu falei para você, pelo menos os treinadores que eu tive na seleção brasileira, o Tite é um deles, eu acho que não deixa nada a desejar em relação ao Pepe, no caso, né, ou os treinadores europeus. E por que você acha que você virou o braço direito do homem? É difícil dizer, né, eu acho que talvez a pessoa certa para responder isso seria ele, mas, por exemplo, eu sempre... Beleza, faz o seguinte, Fernandinho. Passar o contato dele para você. Manda o zap pro homem. Mano, já que você tem moral com o homem, você manda o zap pra ele aqui. Eu falo, tem um amigo meu aqui, olha... Ele nem usa zap, velho, só usa ligação normal mesmo aqui. Pode ligar pra ele, então, e fala pra ele dar entrevista pra nós. Mas, enfim, eu acho assim que... Eu sempre fui um jogador assim que sempre coloquei o grupo e o time em primeiro lugar, né? Independente de estar em campo, estar jogando ou não. E quando eu não estou jogando, eu tento me colocar à disposição de alguma maneira que possa ser benéfica para o time. Eu acho que esse tipo de coisa assim os treinadores gostam, né? Então
Eles acabam tendo confiança em jogadores dessa forma, assim. E quando você vai atingindo uma certa idade, então, você vai entendendo muito, muito melhor e muito mais fácil como que as coisas funcionam dentro de um time de futebol. O que você acharia do Guardiola treinando a seleção brasileira um dia, né? Não tô falando agora, no lugar do Tite, nada disso. Um dia o Guardiola treinar a seleção brasileira ou um outro técnico gringo do mesmo nível. Você acha legal a ideia? Eu acho que se algum dia ele pudesse treinar a seleção brasileira, ele ia fazer alguma coisa diferente, sim, e poderia dar bons resultados, né? Eu acho que seria uma coisa interessante para nós, como brasileiros, de poder ver um treinador do nível dele treinando a seleção. E seria bacana, assim. Mas é igual a gente fala, né? A seleção tá bem servida agora com o Tite também. E a gente fica na torcida para que ela conquiste os títulos que o povo tanto quer. Ô, Fernandinho, tem um grupo do Zap aí dos jogadores do City? Vocês têm um grupo de WhatsApp dos jogadores? Tem. Todo lugar tem, né? Então, eu queria saber se quando começou a rolar aquele boato que o Messi queria jogar no City, como é que ficou esse grupo aí? Não, ficou parado, ficou tranquilo, porque tava todo mundo de férias, né? Tava todo mundo aproveitando as férias aí, o pessoal nas praias, sem muito tempo para ficar no grupo de WhatsApp e tal. Mas ele voltou ativo agora essa semana que antecedeu a nossa volta aos treinos. Mas daí já tinha definido, né, que o Messi não viria para cá, ia ficar no Barcelona e tal. Quem sabe o ano que vem, né? Quem sabe, né? Que daí ele vai de graça. É o maluco mais embaçado que você já marcou, Fernandinho? Rapaz, tem um monte, hein? Tem vários aí. Ele foi um deles, sem dúvida nenhuma. Quais são os outros? Pô, Coutinho, Neymar, quem mais? Hazard. Tem um monte aí, velho. Tem o Firmino, o Mané do Liverpool, os caras são ariscos, são rápidos pra caramba, velozes, ágeis. Então tem um monte aí. Eu acho que essa é a parte ruim de você jogar como defensor. Você é obrigado a tomar a caneta do Messi e ver os caras te zoando. Você tomou a caneta do Messi, sendo que todo mundo toma a caneta do Messi. Todo mundo toma a caneta do Messi, exatamente. Bom, zoar quando você não tá na chuva é fácil, né? O pessoal gosta de cornetar, né, Fernandinho? Você tá ligado? O quê? Nada, gosta nada. Brasileiro gostar de cornetar? Você tirou isso da onde? Da onde? E você nunca foi cornetado por ninguém, né, Fernandinho? Graças a Deus, não. Nossa, tô isento em relação a isso. A pergunta do Twitter aqui, Fernandinho. Pergunta pra ele por que o Guardiola quer inventar em todo jogo da Champions e é eliminado. Rapaz... Não, eu acho que ele vê os adversários assim que jogam de certa forma, tem seus esquemas táticos e tal, e ele tenta fazer com que o time encontre uma solução e uma saída dentro de acordo com o esquema tático do adversário, sabe? Mas, infelizmente, nesses últimos anos acabou dando errado, né, em relação ao resultado, e eu espero que o ano que vem, quando a gente chegar nesse estágio, as coisas melhorem e deem certo pro nosso lado. O que tinha no Lyon que foi o mais difícil pra vocês? Assim? Por que vocês acham que acabaram perdendo pro Lyon? Não, o time deles é muito bom defensivamente, tem um meio de campo muito bom também. Os dois caras da frente, eles são rápidos, são ágeis e tal. E eles souberam jogar muito bem contra nós também, né? Então, esse ano a gente praticamente teve a mesma dificuldade que nós tivemos no ano passado. Ô, Fernandinho, mano, tá todo mundo assistindo o jogo, né? O mundo inteiro assiste esses jogos, foi incrível essa reta final da Champions. Eu queria saber lá do campo, mano, o que passou na sua cabeça quando Jesus fez toda a jogada, tu achou o Sterling sozinho e ele teve a moral de chutar a bola por cima, que é coisa que acontece no futebol, mas naquela hora... É o típico do lance que você já comemora antes mesmo do cara chutar, né? E assim que a gente viu que a bola foi pra fora, acho que eu mesmo me joguei no chão, eu caí no chão, eu tava na arquibancada já assistindo, já tinha saído do jogo. Mas são lances que acontecem no futebol e você tem que ser forte para passar por cima disso e seguir em frente, né? O cara fica muito mal, assim, quando erra um lance desse ou é mais um coletivo, Fernandinho? O cara tava inconsolável lá ou ele tava... Eu acho que isso daí vai muito de cada um, assim, sabe? Vai muito de cada jogador, assim. Mas, obviamente, no caso do Sterling, eu conhecendo ele muito bem, eu sei que ele ficou muito mal, assim, bem triste mesmo com a situação, sabe? De ter perdido aquele gol no momento onde o jogo ainda estava, vamos dizer assim, que estava bom para nós. Pergunta do Twitter aqui, Fernandinho. Pergunta para ele qual foi o meio-campista que ele se sentiu mais à vontade para jogar. O Yaya Touré, o Davi Silva ou o De Bruyne? Fernandinho joga muito no City, sou muito fã. Tem um que não tá entre esses três aí, que eu vou responder antes assim, porque a gente cresceu junto também, jogou durante muito tempo junto em Londrina, em Curitiba e depois na Ucrânia, que é o Jadson.
Jadson ele é um jogador extremamente inteligente, que era fácil de jogar com ele, né? Então, a gente se deu muito bem ao longo de uns 10 anos, mais ou menos, jogando juntos. Muito bem, ó. Você tá lá e vai jogar uma peladinha, tal, aquela peladinha valendo alguma coisa, é meio sério, tal, mas é uma peladinha. Você tá escolhendo o time, ganhando para o ímpar. Davi Silva ou De Bruyne? Davi Silva. Gabriel Jesus ou Agüero? Gabriel. Sterling ou Everton Cebolinha? Sterling. E aí no gol, Ederson ou Alisson? Ederson, muito bem. Aí tá bom. Eu gosto do Fernandinho, que assim ele não fica em cima do muro e responde facinho. Ô Fernandinho, você não foi hexa pela seleção, mas você foi hexa pelo Shakhtar. 6 ucranianos, 4 Copas da Ucrânia, Liga Europa 2008, 2019. O que tem no Shakhtar e na Ucrânia de tão bom que atrai os brasileiros desse jeito? O pessoal fica anos lá. Quando eu recebi a oferta do Shakhtar em 2005, né? Faz tanto tempo já. Não conhecia nada do clube, do país, não sabia nada. Eu fui pelo, independência financeira e tal, não sei o quê. Saindo de Curitiba ali, fazer o pé de meia, aquela velha história, né? Tem que fazer o pé de meia e tal, daqui de tanto tempo eu volto pro Brasil. Então. Muito bem, outra pergunta no Twitter. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? Salve de Londrina, vem pro Tubarão. Rapaz, eu acho que um dos momentos mais emocionantes pra mim, assim, foi quando eu marquei o meu primeiro gol como profissional, sabe? Acho que ali foi... Porque no início da carreira, assim, passa muita coisa na tua cabeça, muita incerteza e tal. Tinha 17 anos apenas e tava fazendo... Eu acho que era o meu segundo ou terceiro jogo no profissional. E, assim, eu não consigo definir nenhuma outra emoção igual aquela que eu senti naquele dia. A pergunta que mais fizeram aqui. Fernandinho, por que você não matou o Lukaku? Não, é fácil falar agora, né? Fácil dizer, perguntar e tal, não sei o quê. Mas era uma situação de jogo ali onde a bola de contra-ataque, ele dá uma, como que fala, rebate, domina no peito, a bola vai longe e acaba não chegando em ninguém ali. Mas aí depois ele vem, dribla, passa e o Kevin faz o gol. E aconteceu, não adianta lamentar agora. Pergunta aqui do Twitter, Fernandinho. Como é a sensação de ser valorizado na Europa e com razão e ser desvalorizado por fãs brasileiros? Sendo na Inglaterra um dos maiores ídolos da história do City e jogador de confiança do Guardiola, mas no Brasil não é dado o valor devido ao tamanho do jogador que é. Eu acho que acaba sendo muito mais uma desvalorização, talvez por parte da mídia, né, que acompanhou a seleção brasileira nas 2 Copas do Mundo. E vai uma parte dos fãs assim que acaba acompanhando aquilo que é noticiado, acaba ficando de um lado, né, dessa parte da imprensa também. E todos os lugares onde eu tive, seja em Londrina, Curitiba, seja no Nordeste brasileiro, as pessoas sempre me trataram com muito carinho, com muito respeito. E porque o brasileiro ele é maravilhoso. Foi estranho trombar o De Bruyne... Tá difícil sair. Foi estranho trombar o De Bruyne... Mas faz chamar ele de Kevin. De Kevin. Foi estranho trombar o Kevin, De Bruyne e o company depois desse jogo da Bélgica. Entre o jogador profissional também tem essa de tirar um barato do amigo que perdeu, assim, em Copa do Mundo, ninguém... Eu acho que isso daí é muito mais de brasileiro, sabe? Os caras são mais assim, dessa zoeira, não, né? Não, os caras são respeitosos, os caras respeitam legal, bacana e tal. Obviamente que a gente conversou sobre o jogo, né? Mas dentro daquele respeito mútuo que há entre companheiros de time e tal, não sei o quê. Porque, na realidade, quando a gente conversa sobre o futebol, a gente conversa sobre termos que a maioria das pessoas não entendem, né? Então, mas os dois, nós 3 conversamos assim e foi bem bacana. E para acabar aqui, Fernandinho, você tem um ouro aí na sua mão, que são os anos todos do futebol e também os ensinamentos de um dos maiores técnicos da história, que é o Pep Guardiola. Eu queria saber se você, com tudo que você aprendeu com ele, aprende no dia a dia e vai aprender ainda, você pretende um dia ser técnico? Porque você tem um material aí para desenvolver o seu método também, que se você, né, tiver uma vocação, uma vontade, seria legal, né? Se amanhã depois eu decidi ser treinador de futebol, eu tenho 2 grandes treinadores que eu trabalhei juntos, né? Recentemente agora, que é o Pepe e o Tite, e sem dúvida nenhuma, talvez eu iria extrair o máximo possível que eu pudesse daquilo que eu aprendi no convívio com os dois, sabe? Então, é igual você falou, eu tenho um ouro na mão e vai depender muito de mim se eu vou conseguir lapidar ou não
Beleza, então assim, se você quiser virar técnico, eu já te dou um emprego garantido na seleção boliviana, topa? Topo, não tem problema nenhum. Hablamos todo em castelhano. Não Todo em castelhano, sim, perfeito. Agora, pra acabar, meu querido Fernandinho, já ou jamais, eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais, beleza? Ah, Deu PT de Danone com a Aloysio na época do furacão. jamais. Naquela época eu era, como que se diz, pássaro pequeno ainda. Ah, agora eu tô lembrando, nós não demos PT, mas ele foi na minha despedida lá em casa, lá quando eu fui pra Ucrânia. Não chegou a dar PT não, mas tomamos um Danone legal lá. Chamou o De Bruyne de Kevinho. Já. Kevinho, é boa, Já, acho que combina já. com ele. Aquelas bochechas vermelhas, né, dele, que ele corre e fica com as bochechas vermelhas. Que menino branquinho. Deu um chutão na defesa e na hora pensou que ia tomar a bronca do Pepe. Jamais. Pode dar chutão às vezes. Pode, deve. E pra acabar aqui, descobriu se aquela tatuagem embaixo da orelha do Ederson é um emoji ou se é uma batatinha smile? Eu acho que é um emoji, né? É o emoji do sorrisinho? É, alguma coisa assim. Ó. Eu acho que aquela ele fez, deve ter sido uma das primeiras que ele fez. É, ele ganhou, né? O que tava passando na rua, o cara falou, deixa eu fazer uma tatuagem em você. Ele... É, eu acho que foi a prima dele que tatuou, que ela tava aprendendo a tatuar e tatuou aquilo lá na orelha dele. A prima dele de 6 anos, né? Ah, ela tava começando a tatuar, né? Faz tempo já. Deve ter, sei lá, mais de 10 anos talvez. Pode crer. Fernandinho, obrigado aí pela entrevista, mano. Um abraço pra você, parabéns pela sua carreira. Que você continue jogando fino aí no City e que se aposente no Furacão, que a torcida do Furacão estaria louca pra isso acontecer, beleza? Valeu. Obrigado aí, tamo junto e sucesso pra você sempre. Valeu, Fernandinho. Esse foi o BTS com o Fernandinho, direto de Manchester, Brasil. E eu me despeço, esse BTS já foi. Semana que vem tem mais. Falou!